gatilhos mentais, na verdade, são encurtadores de caminho entre nós, né, e o sim do nosso cliente. São, na verdade, padrões e estímulos que a gente pode usar para ajudar o nosso cliente na tomada de decisão, né? Tem muito a ver com o nosso inconsciente, com os nossos estímulos, né? Sejam eles sociais, emocionais, mas principalmente inconscientes. Então são encurtadores, né? São técnicas para a gente encurtar o caminho entre a gente e o sim do nosso cliente, certo? E hoje eu trouxe para vocês aqui um gatilho que funciona muito, mas que eu também vejo as pessoas usando ele de muitas maneiras erradas, né? E daqui a pouco por isso não tem nenhum ou pouco resultado. E eu trouxe para vocês então algumas dicas para a gente usar da maneira certa. Bora lá? Então vamos ao gatilho da escassez. Agora que vocês já sabem o que é o gatilho da escassez, o que é o gatilho mental, então eu separei para vocês o gatilho da escassez. Quando a gente trabalha com gatilho de escassez, na verdade a gente trabalha com uma necessidade urgente. Lembrando que ele é um encurtador para fazer o cliente decidir logo pela gente, né? Fazer o cliente logo tomar a decisão pelo nosso produto, serviço, enfim. E o gatilho da escassez, a gente divide ele em quatro maneiras para a gente poder usar ele. E o primeiro é a escassez de tempo, né? Que é quando eu trabalho com uma necessidade urgente de decidir algo logo, né? E aí, gente, o que é a necessidade, o gatilho do tempo? É quando a gente vê por exemplo, assim, as empresas fazendo as promoções, 3 dias de loucura, sei lá, promoção do final de semana, apenas segunda-feira, só hoje, o principal deles é o só hoje, né? E aí eu quero abrir um parêntese aqui para vocês e trazer uma visão do lado do empreendedor, né? O gatilho da escassez, quando ele é voltado para tempo, ele é uma baita ferramenta para nós empreendedores, porque o que acontece? A gente pode trabalhar ele a nosso favor, no sentido que às vezes se eu tô com um determinado prazo, por exemplo, que eu preciso fazer um pagamento, que eu preciso, sei lá, pagar o aluguel, que eu preciso, é o momento de eu criar uma ação e usar o gatilho do tempo ao meu favor. Se eu preciso levantar um montante, um valor financeiro, digamos, até dia 15, eu posso criar uma estratégia usando esse gatilho, onde eu vou gerar um volume maior, eu vou incentivar o meu cliente a estar presente, a vir consumir no tempo, na data, no dia 10, 11, 12, por exemplo, né? Então é um gatilho que funciona muito bem para o nosso cliente, porque aí vocês vão pensar em uma ação e vão trazer esses 2 dias, 3 dias, dia único, e é um gatilho que pode ser muito usado para mim, empreendedor, para resolver meus problemas. Lembrando que a gente está num ambiente onde a gente tem muitos empreendedores, né? Aqui, então, as dicas também não são só para o cliente, são para vocês também. Então, o gatilho da escassez por tempo, usar ele sempre a nosso favor. Beneficia o cliente? Claro, mas use dentro da necessidade de vocês de terem que resolver alguma coisa de maneira rápida, né? A segunda forma da gente usar o gatilho, então, eu até anotei as 4 aqui para mim não pular nenhuma. A segunda forma é a escassez do lote, que é quando a gente faz alguma ação, né? E acaba colocando o X unidades, alguma coisa assim. Isso tudo faz com que o cliente tome a decisão de vir antes comprar. Então, o nosso desafio é adaptar para a nossa realidade qual que é o melhor, né? O que acontece? Isso causa uma certa urgência do nosso cliente para vir consumir, porque ele pode perder algum benefício. E por falar em benefício, vem a terceira forma, que é quando a gente dá algum bônus especial, um desconto, um produto extra para quem comprar determinado produto dentro da escassez do lote ou do bônus. Então a terceira forma é o bônus, é quando eu faço uma ação e digo assim, as primeiras 100 pessoas vão receber X% de desconto. As primeiras 50 unidades vão receber, compre uma, leve 2, né? Então é quando eu dou um bônus a mais para quem comprar dentro de um determinado lote. E por último, então,
Lembrando então, escassez de tempo, que é quando eu faço a estratégia pensando na minha necessidade, escassez de lote, quando eu limito, faço por lote, escassez de bônus, quando eu dou um algo a mais, e também a gente tem a escassez de vagas, que é quando a gente tem um número limitado de pessoas que vão se beneficiar disso ali. Por que isso funciona muito, né, gente? Porque, como eu falei, o gatilho da escassez, ele funciona simplesmente porque ele mexe emocionalmente com um dos nossos maiores medos, né? Que é o nosso medo de perder o poder de escolha. Então, quando eu tenho uma determinada promoção, quando eu tenho uma determinada opção, quando eu tenho uma determinada, como é que eu vou dizer assim, não opção, mas uma determinada, algo que eu posso adquirir, e eu perco a oportunidade de escolher ter ou não, isso mexe muito comigo. Então, por isso que o gatilho da escassez funciona muito. E por que também? Porque é muito simples, né? Por que o ouro é tão mais caro que o ferro? Porque tem pouco. Porque são poucas pessoas que vão poder desfrutar, são poucas pessoas que podem se beneficiar. Então, levando sempre em consideração isso, tudo que é pouco, para o cliente tem uma percepção de mais valor. E eu também, por causa, lembra aquela live que eu fiz dando o exemplo da nota do dinheiro de R$100? O que a gente sentia mais, ganhar R$100 ou perder R$100? Foi unânime a votação, todo mundo sentiu mais perder R$100 do que ganhar 100. Então a sensação de perda, ela é muito ruim. E usar o gatilho da escassez para ativar essa sensação do medo de talvez ficar fora, ou do medo de não poder decidir, ou poder escolher, né? Perder a oportunidade, a palavra que eu estava buscando era oportunidade. Perder a oportunidade é algo que realmente funciona muito, muito nos nossos negócios, certo? Então são 4 gatilhos da escassez, usar sempre, e são 4 maneiras para a gente usar ele. Onde que está o principal erro que eu vejo quando as pessoas usam o gatilho da escassez? O principal erro, gente, é que esse gatilho, ele é poderoso, ele funciona muito bem, né? Medo de perder é um dos principais medos do ser humano, mas ele só funciona depois que eu estiver usando todos os outros gatilhos. Como, por exemplo, da reciprocidade, o da prova social. De nada adianta você fazer uma promoção de 3 dias a 50% de desconto se você não tem ninguém falando sobre o quanto as pessoas deveriam, por exemplo, consumir o seu produto, que seria o gatilho da prova social, né? De nada adianta você dizer, compre o meu treinamento, meu curso Vendedor Sim Senhor, se eu não estivesse ajudando as pessoas antes a vender, antes de querer vender, eu estivesse ajudando as pessoas de alguma maneira a poder estar aumentando as suas vendas aí. Então, por isso, nesse momento, a gente precisa trabalhar tanto com a produção de conteúdo, com o dar antes de receber, porque nada adianta eu fazer uma ação e usar muito forte a questão do gatilho da escassez se eu não estiver usando todos os gatilhos que eu preciso usar antes, a reciprocidade, prova social, enfim, né, da autoridade, todos os vários outros que podem existir aí em frente. Então, esse é o grande erro, né, quando eu vejo que algum empreendedor me chama de mas eu já fiz isso aí, 3 dias de loucura, comprei um Live 2, isso não funciona. Não funciona porque ele é o último. Tem um exemplo que eu gosto muito, que o gatilho da escassez é como se fosse, a gente estivesse num time de futebol, onde tem 11, né, jogadores, e todos eles precisam se movimentar, e o gatilho da escassez, ele é apenas o atacante, é o cara só que vai chutar em gol. Mas se nenhum dos outros se movimentar antes, a bola não vai nem chegar na boca do gol. Então, por isso a gente precisa usar todos os gatilhos, todos antes de usar o da escassez. O da escassez é o último, né? E que bom seria se a gente chegasse no momento da venda e não tivesse usado todos os gatilhos e não precisasse usar o gatilho da escassez, né, com o nosso cliente, chegasse no final fazendo ele definitivamente comprar, né?
Então, por que às vezes não funciona? Só não funciona quando você não entregar os outros gatilhos também, quando você não trabalhar com os outros gatilhos, quando você não der nada em troca antes de querer vender. Não adianta trabalhar com a urgência se você definitivamente não entregou nada antes para o teu cliente, certo? E aí, aquele dia que eu falei, teve uma pergunta, alguém me fez uma pergunta aqui e eu trouxe a pergunta para responder aqui para vocês, que era o seguinte, ó. Me perguntaram segunda-feira, quando eu falei do gatilho da escassez, como eu faço para trabalhar o gatilho da escassez quando o meu concorrente, quando todo mundo, meus concorrentes todos, vou dizer para vocês o seguinte: não funciona quando todo mundo faz a mesma coisa. Agora a gente está entrando num momento de liquidação. A gente vai ver muitas empresas liquidando e tal, e uma faz 3 dias, outro faz um dia só e tal, né? Então todo mundo vai fazer. Como eu vou fazer para me diferenciar e usar o gatilho da escassez? Aqui não é nem o gatilho da escassez. Você não vai vender usando nenhum dos gatilhos enquanto você continuar vendendo a mesma coisa que os outros. E aí a gente volta de novo lá nas nossas primeiras lives, onde eu perguntava para vocês, afinal de contas, o que vocês vendem. Então, enquanto vocês continuarem vendendo o que todo mundo vende, enquanto eu estiver vendendo tamanco, quem aí participou da semana do Dobro do Desafio, enquanto eu estiver vendendo produto e não algo que seja intangível, algo que realmente resolva o problema dos clientes, nenhum gatilho e nem o da escassez vai realmente resolver. Então, como que eu faço quando todo mundo está usando o gatilho da escassez, quando todos os meus concorrentes estão usando o gatilho da escassez? Descubra o que você vende que ninguém mais vende. Afinal de contas, o que você vende? Enquanto você estiver vendendo o que todo mundo vende, não vai adiantar gatilho nenhum. Simples assim. Se você estiver simplesmente vendendo o que todo mundo vende, você vai ter que entrar numa briga por preço. E entrar numa briga por preço, a gente já sabe que é um caminho sem volta, né? Então, não entre nessa briga, certo? E eu queria deixar uma última dica muito importante para vocês usarem o gatilho da escassez, né? Lá no final, lembrando que antes a gente vai usar todos antes. Que é jamais, em hipótese alguma, e quando a gente é empreendedor isso é dolorido porque a gente quer vender, jamais a gente pode usar o gatilho da escassez e voltar atrás. Como assim, Karine? O que tu quer dizer com isso? Eu quase morri na última turma de Vendedor Sim Senhor, quando eu anunciei que o carrinho fechava na sexta e o treinamento começava na segunda, e a gente tinha pessoas sábado e domingo pedindo para comprar o treinamento. Então, o que a gente tende a fazer quando é empreendedor? Não cumprir a promessa, deixar as pessoas se inscreverem, abrir exceções. E a gente não pode fazer isso de maneira nenhuma. Se é 3 dias de promoção, é 3 dias. Se é único dia, se é só hoje, é só hoje. E aí eu tenho visto muitas empresas e muitos empreendedores repetindo aquela promoção ou aquele gatilho da escassez mensalmente. E aí, gente, o nosso cliente é esperto. Cara, ele é muito esperto. E se ele percebe isso, ele fica esperando. E aí ele perde totalmente a confiança e você perde a credibilidade na sua oferta. Então, por mais doloroso que seja, você precisa cumprir o que você tá colocando como gatilho, né? Não fazer promessas de maneira alguma se você não vai cumprir. Se é só hoje, é só hoje. Esse é o maior erro que eu tenho visto as pessoas fazerem por aí, certo? E aí, por que eu devo usar o gatilho da escassez, Karine? Por que isso? Eu não consigo... Também é outra questão que me trouxeram esses dias de uma aluna minha. Olha o sino tocando aí, vocês estão escutando. Ela disse, Karine, eu não consigo usar o gatilho da escassez porque eu tenho a impressão que eu estou forçando o cliente a comprar de uma vez, que eu tenho a impressão que eu estou empurrando, né? E na verdade, gente, é bem ao contrário. A gente precisa usar o gatilho da escassez porque nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza.
Então, quando você dá um prazo para o teu cliente tomar a decisão, você está ajudando ele. Se você realmente acredita, e eu sempre falo isso, que o teu produto é bom, que ele realmente resolve o produto do cliente e você está diante de um cliente que precisa da tua solução, você pode e deve sim usar o gatilho da escassez para ajudar o teu cliente a parar definitivamente de procrastinar e dar o próximo passo para resolver, o primeiro passo para resolver o problema que incomoda ele, para resolver a dor dele. E a solução desse problema provavelmente está nas tuas mãos, empreendedor, que é criador de solução. Então a gente deve sim usar o gatilho da escassez, não é empurrar de maneira alguma, é simplesmente ajudar nós, seres humanos adultos, que somos especialistas em empurrar com a barriga e em procrastinar. Então, por isso, a gente sempre deve usar o gatilho da escassez. Lembrando, só depois que eu usei os outros todos, ou seja, eu vou montar meu processo de venda e a estratégia da minha ação de venda, usando todos os outros gatilhos, e por final eu posso e devo sim usar o gatilho da escassez. Certo? Gente, eu assim, dei o exemplo para vocês ali que quase morri, como todo empreendedor, como eu digo, eu venho aqui falar de vendas, mas eu também sou empreendedor, então Skin the Game, eu vivo na pele todos os desafios que todos vocês passam todos os dias, e eu quis trazer esse exemplo do gatilho do mês da turma passada, que eu fiquei extremamente assim incomodada por ter que deixar as pessoas de fora, por ter fechado o carrinho, né? Um beijo para todos vocês e até mais!